Você ora por horas, faz súplicas há meses, talvez anos, por algo, por muitas coisas, e você sente que nada muda. Nada muda. Por dentro você se pergunta, mas o que está acontecendo? Deus, o Criador, não está me ouvindo? Que Deus permita, Deus, o Criador, está ouvindo e falarei disso em breve, se Ele quiser. O Criador te ouve, mas por que parece que seus pedidos não se realizam? O que está acontecendo? Até peço coisas boas. Não peço nada negativo, mas não acontece. O que está acontecendo? Quero te dizer que, com certeza, o problema é que você está pedindo a partir do lugar errado. E é sobre isso que vou te presentear hoje uma chave mestra para que, se Deus quiser, os pedidos, preces, orações que você faz, obviamente se forem boas para você, para o mundo inteiro, para a criação do Criador, sejam ouvidas. Vou te contar primeiro uma história espetacular, que se você entender profundamente vai te dar uma clareza incrível. Para quando você for orar, como se iluminar para dizer as palavras, se Deus quiser, exatas, vindas do seu coração. Escuta atentamente esta próxima história, este exemplo espetacular. Havia um pai, um homem, um pai feliz da vida. Anos e anos com seu livro de orações tão amado por ele. E foi pai e também avô. Impressionante, impressionante. Estava chegando o dia do seu aniversário. E um dos filhos pequenos, disse: quero dar um presente para o papai, um presente espetacular para o papai. O que o filho pequeno pensou? Ele disse: meu pai tem um livro de orações que se chama em hebraico Sidur, Sidur Tefilá. Sidur vem da palavra Seder, que significa ordem, a ordem da Tefilá. É preciso saber que a Tefilá é a reza, a oração do povo de Israel, foi feita pelos Anshei, vou dizer em hebraico e vou explicar, que é algo muito, muito importante de saber e de entender. Se diz assim em hebraico, Anshei Knesset Hagedolá. É a grande assembleia que foi quem definiu quais palavras sagradas dizer nas orações que estão escritas em nossos Sidurim, em nossos livros de orações. E é preciso saber que a grande assembleia tinha entre seus membros profetas. Profetas? O que significa profetas? No povo de Israel, profeta é alguém que provou e comprovou com provas concretas, segundo a lei judaica, que o Criador falou com eles. E isso é impressionante. Os profetas são pessoas, obviamente pessoas, seres humanos, que receberam profecia e que têm o mérito, obviamente, por um refinamento pessoal e espiritual muito grande. De que o Criador falou com eles e eles falaram ao povo com suas próprias palavras, mas o que o Criador lhes disse. Isso é algo muito, muito profundo, mas não é exatamente o nosso tema. Mas entre parênteses, vou contar para vocês que as orações que nós judeus dizemos no livro de orações foram escritas pela grande assembleia em Sheikh Knesset Akdolá, entre eles grandes profetas. Agora fecho o parêntese e continuo com a história espetacular. O que aconteceu? Ele disse assim: meu pai tem um livro de orações, um Sidur, muito, muito, muito antigo. Obviamente o Niro era pequeno e seu pai já era adulto, até mesmo avô. E de repente o menino viu que o Sidur, o livro de orações do pai, estava um pouco rasgado, a capa tinha as pontas, estava um pouco rasgadinho e ele abriu e sabia, obviamente, que tinha manchas de vinho. Quando o pai faz o Kiddush, é quando se santifica o Shabat, que se faz sobre uma taça de vinho, o Kiddush no Shabat, quando começa o Shabat à noite e depois no outro dia, de manhã, e havia algumas manchinhas de vinho e certamente havia, o tempo passou. Tempo, muito tempo, décadas, e decidiu pegar o Sidur, o livro de orações do pai, e comprar outro novo para ele. E no lugar dele, na estante, colocar o Sidur novo, um Sidur novo, branco, limpo e brilhante, espetacular. Muito bem. De manhã, o pai se levanta para ir à sinagoga, ao Beit HaKnesset, como se diz em hebraico, e procura seu Sidur. Sidur, seu livro de orações, e não o acha. Ele disse: que estranho, tenho certeza que deixei aqui antes de dormir, na ponta direita da estante, como sempre faço.
Bem, ele pegou outro livro de orações que tinha na estante, um dele, mas que normalmente não usava, tudo bem, foi para a sinagoga, excelente. O que aconteceu? Quando chegou à sinagoga e falou com sua família, como estão? Shalom, muito bem, ele perguntou para eles. Olhem, não encontrei meu sidur, vocês sabem onde está? Talvez eu tenha colocado em outro lugar, alguém sabe? E toda a família começou a cantar para ele em hebraico, feliz aniversário, Yom Huledet Sameach, Yom Huledet Sameach, Yom Huledet, Yom Huledet, Yom Huledet Sameach. E o menino, o pequeno, que teve a ideia de dar esse grande presente, se aproxima do pai com um grande sorriso. E em um papel de presente brilhante, dourado, com nuances espetaculares de cores, ele diz: Papai, feliz aniversário, este é o nosso presente. E realmente o pai, muito emocionado, obviamente abre e diz: Uau, que sidur tão bonito, espetacular. Ele beija o sidur, beija seus filhos e suas filhas, agradece a todos, a sua esposa, e havia um neto também, como contei, ele já era avô. Impressionante, espetacular, excelente. Agora, depois de tanta emoção, ele disse: Mas e o meu sidur, vocês viram? E o menininho que estava lá disse para ele: Sim, papai, eu levei para a Genissá. O que é a Genissá? Os textos sagrados do povo de Israel, por exemplo, o Sidurim, ou todo tipo de livros sagrados que se deterioraram. Ou por algum motivo a pessoa não quer usá-los, eles não são jogados fora, Deus me livre, mas sim enterrados. A Genizá realmente leva-se a um lugar quando há uma determinada quantidade de livros, eles são levados e enterrados de uma forma muito especial. Porque têm santidade, são livros com santidade, porque têm, obviamente, são partes da Torá, seja Torá escrita ou Torá oral. Bom, esse é o costume. Então, o que aconteceu? O pai disse para ele, para agenizar meu sidur, e o pai, de certa forma, era alguém muito sensível. Por um lado, ele não queria ferir os sentimentos da família, mas por outro lado, aquilo doeu no coração dele. Que seu amado sidur, que o acompanhou por tantas décadas, havia sido levado para agenizar, e ele realmente tentou salvar a situação para não entristecer ninguém, e agradeceu muito a todos. Mas depois, consigo mesmo, de alguma forma, em uma espécie de lamento muito pessoal, ele disse: Ai, meu sidur, em que derramei tantas lágrimas, em que coloquei tanto o meu coração nessas orações, que tanto me acompanhou esse sidur. Em momentos de muita alegria, em momentos mais difíceis, em momentos emocionantes, e também quando viajei para uma cidade com muita santidade na terra de Israel. E isso e aquilo, será que realmente se lembrou tanto de como esse sidur o acompanhou em tantos momentos da sua vida? Muito bem, mas para sua família, ele tentou ao máximo não mostrar sua tristeza. Mas ele, no seu íntimo, com muito amor, recebeu o presente. O sidur, aquele brilhante, limpo e branco, mas não tinha aquela carga emocional do seu sidur que o havia acompanhado por tantos anos da sua vida. Por que eu te conto essa história, esse exemplo tão espetacular? Está escrito em aramaico, não em hebraico, em aramaico, algo impressionante, que se você entender isso pode te dar uma clareza para a sua vida e para as suas orações de forma espetacular. Diz assim em aramaico: Rajamana Slibabai. Rajamana é o Criador, o coração é o que ele quer. Rajamana também é interessante, em aramaico é como aquele que te ama, o Criador que te ama. Rajamana vem da palavra Rajamim, que significa misericórdia. Também existe a palavra Regen. Regen é ventre, o ventre da mãe se chama Regen. Rajamim, misericórdia, Rajamana. Também é amor, aquele que te ama, ou seja, o Criador que te ama. Liba vem da palavra leve em hebraico, coração. Bai quer dizer quer, deseja, quer. O Criador não quer palavras eloquentes. No exemplo que te contei, obviamente com toda a santidade, esse novo sidur que, se Deus quiser, vai passar muitas décadas com a família e com o pai e realmente vai trazer muitas alegrias. Se Deus quiser, claro, mas basicamente o Criador não busca, na metáfora, no exemplo que te dei, não busca palavras perfeitas e eloquentes, sem coração, algo novo e limpo, mas sem coração.
O Criador quer, no exemplo que te dei, aquele sidur, aquele livro de orações, que caíram lágrimas, que no Kiddush, quando o Pai santificou o sábado, o Shabat, caíram gotas de vinho no sidur, lágrimas, gotas de vinho, suor em uma tefilá, em uma oração com muita carga emocional. E caíram gotas de suor no sidur, ou seja, um sidur cheio de vida. Uma oração feita com o coração, cheia de vida. É isso que o Criador quer. Por que estou te contando isso? Porque talvez você, ou talvez não, tenha que, obviamente, refletir sobre isso consigo mesmo, consigo mesma. Talvez suas orações basicamente venham de um lugar que não é o lugar adequado. Basicamente, talvez o que você pede ao Criador são resultados. Criador, por favor, me dê isso. Por favor, Criador, me dê outra coisa. Talvez sejam coisas boas no seu entendimento, mas aqui é preciso saber que há um segredo impressionante aqui. É preciso saber o que pedir e como pedir. O que quero dizer com isso? Primeiro, como eu disse, com o coração. Não buscando as palavras exatas e perfeitas, mas colocando o seu coração na oração, isso em primeiro lugar. E também saber qual é o objetivo da nossa oração. E aqui tudo isso muda as regras do jogo de forma radical, impressionante. Qual é a regra do jogo aqui? É importante compreender que há um Criador, uma criação e nós, as criaturas. Por que o Criador nos trouxe ao mundo? Para cumprir nossa missão e corrigir o mundo. Portanto, assim, pense. Vou te dar outro exemplo. E com esse segundo exemplo, vamos finalizar o ponto que, se você entender em sua profundidade, se Deus quiser, vai te dar uma luz espetacular para daqui em diante suas próximas orações, preces e rezas. Olha, pense que você é o comandante de uma unidade de combate que está prestes a salvar seu país. Existem inimigos muito cruéis que querem atacar seu país. E de repente você, um oficial que obviamente ama seu povo e ama o mundo inteiro, e obviamente quer proteger seu povo dessa gente tão malvada e cruel que quer atacá-los, vai ao depósito onde distribuem o equipamento para o combate. E você tem como comandante uma lista enorme de coisas, de capacetes, armamentos, computadores, coletes à prova de balas, todo tipo de equipamento que você precisa para sua unidade. Uma unidade muito grande. Obviamente, quem recebe a lista não vai te dizer: por que você está me pedindo isso? Você quer ficar rico ou quer fazer outra coisa? Não. Quem vai te dar esse equipamento, obviamente, sabe que você é alguém fiel ao seu país e que está dando sua vida pelo seu país e pela sua nação. Ele vai te dar todo o equipamento com alegria e confiança, já que seu objetivo não é pessoal ou egoísta. Seu objetivo é salvar seu povo e o mundo inteiro de pessoas tão más e tão cruéis. Por exemplo, isso pode ficar claro se Deus quiser. O que quero dizer? Quando você pede ao Criador: Criador, o que eu quero é fazer a tua vontade. O que eu quero é cumprir minha missão na vida. Portanto, no meu entendimento, preciso disso, e preciso disso, e preciso disso, e preciso disso. Mas para quê? Não para algo pessoal e egoísta, que eu quero me enriquecer, ou eu quero ter uma casa assim ou assado, ou eu quero ter um carro assim ou assado, ou ter um status assim ou assado. Ou seja, eu não estou pedindo coisas egoístas que estão desconectadas da minha missão. Eu, na verdade, não preciso de nada a nível particular. O que eu preciso? Na verdade, nada. Só cumpro minha missão. Egoisticamente não preciso de nada. O que eu quero? Estar bem, forte, alegre, com saúde, com uma casa e com um carro e com tudo o que eu preciso. Mas para quê? Para te servir. Para estar com alegria, com saúde, com força. Obviamente para te servir. Esse é o meu objetivo. Minha missão no mundo é fazer a tua vontade, Criador. Pelo que entendo, preciso disso ou daquilo, mas pode ser que não. Portanto, eu te peço que me dês o que tu entendes que eu preciso para cumprir minha missão na vida. Talvez nisso eu tenha me enganado. Então, se isso não for bom para mim, eu não quero. Se for bom para mim, eu quero. É preciso saber, outro passo, um pouco mais profundo, é preciso saber que a oração, e isso grava bem na sua mente e no seu coração, a oração, a súplica, a reza, não vem para mudar o Criador, que Deus nos permita isso. Não vem para convencer o Criador de algo que ele ainda não entendeu. Como podemos nós convencer o Criador de algo que o Criador não entendeu? Que é quem te cria. Aquele que criou e cria o mundo a todo instante.
o Criador, chamado Akadosh Baruch Hu em hebraico. Hashem, que é tudo, está acima de tudo. Inclui tudo, não há nada fora do Criador, que te cria e te cria a cada instante, te ama e confia em você. E te conhece muito melhor do que você se conhece a si mesmo e te ama muito mais do que você pode se amar. Sabe exatamente o que você precisa para sua correção espiritual e cumprir sua missão na vida. Muito mais do que você acredita e do que você pensa que entende sobre si mesmo. Obviamente você precisa confiar no seu intelecto, no seu coração, nas suas emoções, claro, mas sempre em um vínculo o mais direto possível com o Criador, o mais limpo e puro. Chegamos aqui a um ponto muito neurálgico do assunto, que é que o que queremos basicamente não é convencer o Criador a nos dar algo que achamos que é bom para nós. E sim, com humildade digo, entendo que isso é bom para cumprir minha missão na vida, para usar com as forças que o Senhor conduz e me dá, os talentos que o Senhor me dá, fazer o melhor da minha vida para cumprir minha missão e a tua vontade. Claro, mas talvez eu esteja errado. Portanto, a oração, e preste atenção nisso, não serve para convencer o Criador, mas para mudar você, para te tornar mais elevado ou mais elevada, mais refinado ou mais refinada. A tefilá, a oração, a prece, isso vem para nos elevar. E que nossa ratzon, que significa vontade em hebraico, se transforme em tzinor, que é canal ou conduto. Ou seja, a palavra ratzon e tzinor contêm as mesmas letras. Ratzon é vontade, tzinor é canal. Portanto, basicamente, através da nossa oração, é tentar purificar, fazer com que nossa ratzon egoísta, de certa forma, se transforme em tzinor, canal, para realmente receber a abundância do Criador. Para quê? Para ser um canal e realmente doar, compartilhar com o mundo inteiro os nossos talentos. E assim corrigir o mundo do Criador e fazer tikkun, se me ocorre, sua correção espiritual. Então, espetacular o que falamos. Eu sei que é muito profundo. Você pode ouvir isso algumas outras vezes e se sentir que para um amigo, uma amiga, um familiar, este vídeo pode fazer bem, pode compartilhar. É realmente levar luz. Mas basicamente o que eu quero e adoraria que você me contasse aqui nos comentários o que sentiu, se fez sentido para você, o que não te convence ou o que te convence, abra seu coração e me conte detalhadamente aqui nos comentários se fez sentido para você. Então eu adoraria te contar que basicamente o que estamos fazendo aqui é algo impressionante. Talvez a sua vida inteira, a sua vida toda você esteve fazendo uma oração da forma errada, obviamente não por má vontade. Claro que não, mas porque você não tinha os conceitos da Torá. O que nossos sábios nos ensinam, o que os sábios judeus do povo hebreu, do povo de Israel ensinam, é obviamente o que o Criador nos revelou. No Monte Sinai, há 3.337 anos atrás, diante de milhões de pessoas, estávamos todas as almas do povo de Israel lá e todas as almas dos convertidos e convertidas ao povo de Israel durante todas as gerações. Segundo a Halachá, a lei judaica, de forma impressionante. E esse ensinamento milenar, hoje temos o mérito de poder compartilhá-lo para a bênção e luz das nações do mundo inteiro, se Deus quiser que tenhamos esse mérito. Então, olha, vou te contar, se Deus quiser que eu me lembre. Vou colocar aqui na descrição deste vídeo, aqui embaixo, um link para um clube exclusivo de hebraico bíblico. Basicamente é aprender hebraico e segredos do idioma hebraico e dos salmos. Por exemplo, para basicamente mudar a forma de pensar e transformá-la em uma forma de pensar muito mais divina, muito mais profunda, muito mais real. Então aqui, na descrição do vídeo, você vai ter, se Deus quiser, o link para poder pedir informações sobre o clube exclusivo de sabedoria hebraica. Bom, que tudo seja, se Deus quiser, com muitas bênçãos, e me conte aqui nos comentários, por favor, como foi para você e se isso ressoou em você. Sucesso e bênçãos!